E aí, pessoal, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje que eu estou gravando é dia 31 de maio, último dia do mês, e amanhã é o dia que a gente vai fazer a última prova na faculdade. Então, a gente vai dar uma mudada aqui no canal. Ó, pode ver aqui, ó, cenário diferente para essa série nova, para esses vídeos novos, beleza? Por quê? Porque a gente já tem um pensamento positivo, né? Tem um pensamento positivo que vai dar tudo certo, a gente vai terminar esse semestre muito bem, vai todo mundo passar muito bem nessa prova aí. A gente não sabe como vai ser, mas, né? Vamos que vamos. E aí a gente está pensando já nas nossas férias. Que beleza! Férias. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa continuar estudando, porque aqui o RNA ele é um canal para o estudante, então a gente não para de estudar. Só que nas férias a gente vai estudar uma coisa mais interessante e vamos falar de outro idioma. Isso mesmo, vamos falar de inglês. É por isso esse cenário legal aqui, ó. Tudo baseado aí nesse idioma aí. É o seguinte, vamos fazer aulas de inglês aqui no canal agora, nessas férias, porque vamos lá que você está nas férias e aí está planejando aquela sua viagem maravilhosa para os Estados Unidos, Canadá, Europa, não importa, porque na verdade o inglês ele realmente é um idioma aí universal e você vai conseguir utilizá-lo em qualquer ocasião. Mas aí você tem aquela dificuldade, você não sabe exatamente como começar a estudar. Então, aqui no canal, como vocês sabem, eu já estudei bastante inglês, eu já viajei para fora. Vou trazer aqui para vocês alguns macetes, dicas de alguns vocabulários que vão te ajudar nesse dia a dia, caso você esteja realmente planejando aquela sua viagem, vai fazer aquela viagem maravilhosa e aí você precisa desse inglês aí mais afiadinho. Assim como também eu vou colocar algumas aulas básicas. Vamos começar do início para a gente poder entender todo o contexto aí desse idioma diferente, para a gente poder atender tanto aquele que já sabe um pouco e precisa de alguma informação extra, um vocabulário extra, e também para aquele que não teve contato ainda com o idioma e está querendo aprender desde o início. Então, vou colocar aqui aulas assim também. Então é isso, espero que vocês gostem demais desse momento novo do canal aqui durante as férias. E já vai preparando aí a sua viagem, certo? Porque agora o idioma você já vai ter ele, beleza? Então é isso aí, aproveita, seja muito bem-vindo. Eu sou o Randall, esse é o RNA e agora a gente vai de inglês. Então, pessoal, vamos lá. Nosso primeiro vídeo sobre esse novo momento aí do nosso canal. Então, vamos falar sobre o idioma, o inglês. E para começar, a gente vai introduzir aqui algum vocabulário, uma coisa interessante aí sobre a farmácia, quando a gente vai na drogaria, que não é comum a gente ver esse tipo de coisa. Para a gente aqui é muito comum a gente ir na farmácia, só que vamos supor que você estava lá na sua viagem linda e aí passou mal, precisou ir na drogaria e aí você não sabe. Pã, né? Agora. E agora? Então, vamos lá, gente. Então é isso aí, ó. Tá aqui, tá bom? Vamos aqui pegar a nossa canetinha de sempre. Vamos com preto e vamos falar aqui um pouquinho. Então, vou contar para vocês aqui, vou explicar para vocês como é aqui o vocabulário. Não se preocupa com a gramática agora nesse primeiro momento, tá bom, gente? Então essa aqui é só para você, de repente, você tá lá desesperado para comprar alguma medicação, né? Um medicamento, uma droga, não as ilícitas, tá bom, pessoal? Na farmácia, apesar de também poder chamar drogaria, não vende drogas ilícitas, ok? E aí eu vou explicando e também
falando alguns nomes aqui para você já ir se acostumando. E aí, é claro, né, a gente já faz aquela ligação aqui com o nosso ambiente de saúde, falando sobre a farmácia, claro. Muito obrigado aí aos farmacêuticos e todo mundo que trabalha na farmácia também, que pode ajudar a gente nessa hora. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Para começar, a gente vai falar aqui sobre o próprio nome de pharmacy, tá bom? Então, o que é? Eu deixei aqui já, ó, assim é o jeito que a gente fala essa palavra aqui, tá bom? Então, se você ouvir essa palavra ou você precisar falar ela, então ela vai ser dita desta forma aqui, tá bom? Então, você vai falar desse jeito, ó, pharmacy. É assim que você vai falar, certo? A escrita é um pouco diferente, tá? É com PH, mas a gente vai chegar lá, tá bom? E aqui, o que está escrito aqui em cima é indo à farmácia, tá bom? Mas foi o que eu falei, não se preocupa com a gramática agora, tá? A gente vai focar aqui só no vocabulário que eu deixei aqui para vocês, ó, nesse canto, e algumas coisas rápidas que você pode precisar na hora de falar com alguém. Tá? E aqui embaixo eu vou explicar, porque normalmente a gente chega na farmácia, pede alguma coisa e depois a gente sai para fazer o pagamento. Então é isso que vai estar escrito lá também, beleza? Então, falando sobre o vocabulário, a gente já falou aqui desse primeiro, né? O pharmacy, tá bom? Pharmacy, assim, dessa forma. Lá, quando a gente fala de drugs, que é o nosso segundo item aqui, ó, drugs. Esse vocabulário aqui, essa palavra, pode e ela tem dois significados. No sentido, quando a gente vai na farmácia, você vai falar essa palavra aqui e, de forma alguma, ela vai soar como ilícita, ok? Mas essa palavra aqui você já deve ter ouvido em diversos locais aí, filme, série, quando a pessoa fala drug, pode ser o ilícito, tá bom? Como heroína, cocaína. Isso são ilícitas, mas não é o caso. Então, se você chegar na farmácia e pedir uma drug, tudo bem. Ou aqui também, olha só, essa palavrinha aqui é a mesma que essa daqui, que é a mesma que essa daqui. Então, você tem diversas formas de pedir a mesma coisa. Por exemplo, medication. Medication é a palavra para uma medicação. Medicação é medication. E é a mesma coisa que drugs, tá? Ou medicine. Medicine também é a mesma coisa que drugs, que também é a mesma coisa que medication. Só que é uma forma diferente, porque de repente você está lá desesperado, não lembra, vai pensar lá que vai falar drugs, o cara que trabalha lá vai achar esquisito, então você pode falar medication ou medicine, também dá na mesma, ok? E para quem que você vai perguntar isso daí? Quem é que trabalha lá na pharmacy? É o pharmacist. Este cara aqui é o quem trabalha lá atrás do balcão normalmente, tá? É o que trabalha, que é o farmacêutico mesmo, beleza? Aquele que estudou lá bonitinho e trabalha lá e entende da medicação. Então ele é o pharmacist, ok? Esse aqui é um outro vocabulário que é importante você saber. De repente vai estar escrito lá no uniforme do funcionário que trabalha e você vai saber que é com ele que você tem que falar. Esses dois aqui são importantes, interessantes aqui, ó. Generic, aqui, ó. Generic. Isso daqui é muito legal porque é igual ao nosso, tá? É o remédio genérico. E isso aqui vai fazer com que você economize dinheiro, tá? Você vai economizar dinheiro se você pedir isso daqui. Então é interessante você saber se tem um remédio genérico daquele lá. E quando a gente fala de brand, você pode falar generic drugs ou brand drugs. O que é isso? O brand é marca. O remédio de marca, que tem muita propaganda, ele vai ser mais caro. Aquele que normalmente é mais conhecido. Por exemplo, Novalgina.
Novalgina é o nome comercial da marca. Mas qual é o princípio ativo lá? Qual é o fármaco mesmo? É o dipirona. Então, aí o dipirona vai ser o generic e o brand vai ser o Novalgina. Só para vocês saberem que se você tiver lá, você pode pedir, você inclusive deve pedir. Por quê? Porque aqui, ó, deixei aqui no cantinho, a gente vai chegar lá para vocês saberem como perguntar, tá bom? Então saiba que também lá nos Estados Unidos, Canadá, onde for que utilize o idioma inglês, vai ter esses dois vocabulários também. Outro ponto legal é que o drop-off e o pick-up têm diversos significados. E, de novo, vou lembrar vocês aqui que não precisa se atentar agora às regras gramaticais, tá bom? É só o vocabulário mesmo. E quando você for na farmácia, você vai se deparar com esse tipo de coisa. O drop-off e o pick-up significa que é aonde você vai chegar para fazer o seu pedido. Sabe quando você entra na farmácia e aí você vai direto no balcão e aí é ali que você vai deixar sua receita e pedir o remédio que você quer? Normalmente tem uma plaquinha escrito drop off, que é ali onde você vai fazer o seu pedido. Então ali vai estar escrito drop off e é ali que você vai pedir. Quando você pede, viu o medicamento que você quer, perguntou as coisas que você precisa lá para o farmacêutico, depois você vai passar numa outra plaquinha que vai estar escrito pick up, que é onde você vai literalmente pegar este remédio que você solicitou e vai fazer o pagamento. É como se fosse o caixa para nós. Em algumas farmácias aqui acontece isso. Você pede o remédio lá no fundo do balcão, depois você vai lá na frente e o seu remédio está lá na cestinha e você faz o pagamento. É assim que acontece também em locais fora do Brasil. Tem essa plaquinha de drop off, que é aonde você vai ir para fazer o seu pedido, e uma plaquinha escrito pick up, que é onde você vai fazer o pagamento e pegar o seu medicamento que você solicitou. Quando a gente está falando de pharmacy e de drugs, medication, a gente também vai falar sobre as dosagens. Dosage é a dosagem do medicamento. Às vezes você vai perguntar lá para o farmacêutico qual é a dosage, tá? A dosagem do que você precisa. E aí, o que você vai fazer, né? Apareceu ali na hora, não sei, e agora? Vou perguntar para ele, vou perguntar qual é a dosagem. Ou, se for um remédio de pills e tablet, é a mesma coisa, tá, pessoal? Tem uma diferencinha muito pequena entre pills e tablet. Sabe quando é a cartelinha? Cartelinha normalmente vai ser tablet. Mas, quando a pessoa falar tablet, significa que você vai tomar um comprimidinho desta cartela. Mas ela veio na forma de cartela, tá? E quando ele falar pills, aí realmente é porque é aqueles comprimidinhos mesmo, soltos. Mas é a mesma coisa, você pode pedir, às vezes tem aquela diferença no formato que o medicamento vem, e aí você pode pedir tanto em pills como em tablets. Ou se ele for um remédio líquido, aí você pede o liquid dose, tá? Para você saber qual é. E aí tem um negócio legal, que normalmente quando é liquid dose, vem escrito assim, ó. TSP, que é teaspoon, que é colher de chá. O tea é chá e o spoon é colher. Então, às vezes, quando você pede um remédio que vem em líquido, às vezes vem na frente isso daqui, ó, TSP, e significa teaspoon, que é a colher de chá, tá? Então, é isso que você vai usar como dosagem. Beleza? E aí você chegou na farmácia. Cheguei na farmácia, cheguei na drugstore, tá? Também pode ser drugstore de pharmacy ou drugstore também, tá? Porque pode aparecer essas duas formas. E aí você vai perguntar se você pode falar com o
farmacêutico. Então, você vai usar aqui dessas duas formas. Ou o speak, que é falar, ou o talk, que é conversar, mas nesse sentido aqui também pode ser utilizado. Então, você chega lá para um outro funcionário que tiver ali, um assistente, né? Aqueles que ficam do lado de fora do balcão, que está sempre lá para te ajudar, para pegar alguma coisa para você, e você pode chegar e falar para ele: Can I speak to the pharmacist? Ou Can I talk to the pharmacist? Ou seja, posso falar com o farmacêutico porque eu preciso de um medicamento? Então você vai chegar lá e vai falar isso para ele. Can I talk to the pharmacist? Can I speak to the pharmacist? Tá? É muito simples aqui, tá bom, pessoal? Só uma situação hipotética aqui de você estar lá na sua viagem e aí você precisa ir na drugstore, tá? E aí, claro, você está na sua viagem, você quer economizar dinheiro, então você vai pedir o generic daquele medicamento. Então você vai lá e vai pedir para o farmacêutico e vai perguntar para ele: Is there a generic? Ou seja, eu perguntei para ele se tem um medicamento genérico. Super simples, né? Is there a generic? Porque ele vai lá, ele vai te dar aquele medicamento que é mais caro, e aí você, muito esperto, já assistiu o vídeo, lembra da frase, e aí vai falar para ele: Is there a generic? E aí ele vai te falar se sim ou se não. E se sim, aí você vai economizar dinheiro, tá bom, gente? Então é muito legal isso aqui, ó. Generic, não esquece, hein? E aí você, de repente, tem um medicamento lá, um novo remédio que ele não tem aquele que você conhece, mas ele tem um que é igual, só que com nome diferente, você não sabe. E aí você pode perguntar o side effects, tá? Side effects. Isso daqui, gente, é os efeitos colaterais, tá? Aquele que, se você lê a bula, a gente quase passa mal lendo a bula do medicamento, né? Então, os side effects são os efeitos colaterais, aquilo que talvez possa te causar alguma coisa. É interessante você saber isso também, caso você esteja comprando um remédio que não venha com o mesmo nome que você já conheceu. Então, você vai chegar lá e perguntar para ele: What is the side effects? E a palavrinha legal aqui é o side effects, que é os efeitos colaterais. Tá bom, gente? E aí, para a gente encerrar esse videozinho legal aqui sobre farmácia, sobre essa situação hipotética, é esse drop-off e o pick-up que a gente falou. Sempre que você for chegar na farmácia lá, tá na entrada da farmácia, tá com aquele pânico de entrar, perguntar alguma coisa, aí você vai olhar o drop-off e vai falar: opa, é ali que eu tenho que ir. Então, você vai na direção da plaquinha de drop-off, para você pedir, para você falar com o farmacêutico. E aí depois, quando você já fez o pedido, agora você já está todo tranquilão, todo seguro, e agora você vai olhar de novo e vai falar: opa, agora eu preciso ir no pick-up, que é onde eu vou fazer o meu pagamento e vou pegar o meu remédio. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro vídeo, só um vocabuláriozinho bem legal para vocês começarem a se enturmar aqui com o nosso novo modo do canal, certo? Sobre pharmacy. Então, é isso. Bons estudos aí sobre o inglês e até a próxima, pessoal. See you later!